Gente, boa noite. Nesse vídeo eu vou falar da função média-cis, né? Nós começamos durante a aula a falar da função C, né? Utilizando o si com E, o si com ou. Falamos da soma cis, né? E deixei como exercício a média-cis. Ela segue o mesmo padrão, né? Só vale lembrar o seguinte: toda vez que eu trabalho com uma função de média, com uma função de soma condicional ou média condicional, quando ela não está no plural, né, quando ela só é soma-se e quando ela só é média-se, a forma de lidar muda. Por exemplo, se eu falar média-se, lembrando, né, que quando eu estou trabalhando com Office em português, eu preciso digitar o acento, né? Então tem lá média-se, né? Se eu estivesse trabalhando com função em inglês, isso seria average if, média-se, intervalo, né? Lembrando sempre da colinha. Coloquei o operador de igual, digito média-se, olha aqui na colinha o intervalo, os critérios e o intervalo de média. Quando eu estou trabalhando com valor numérico, né, quando eu quero fazer uma média, se um valor é maior que x, por exemplo, o valor é maior que y, eu vou utilizar o critério como o mesmo critério de média, né, o intervalo aqui inicial, como o mesmo intervalo de média. Então, por exemplo, se eu quiser saber o intervalo, né, vamos supor que eu tenho esse valor aqui e eu quero saber qual que é a média quando os valores são acima de 100, por exemplo. Então eu vou usar o mesmo critério de média, o mesmo intervalo de média para o intervalo de critério, né? Agora, se eu vou fazer uma média se e usar um parâmetro de texto, ele vai testar uma string, ele vai testar um caractere tipo data, em outro ponto, aí eu preciso passar os dois parâmetros, né? Eu preciso passar o local, onde ele vai fazer o teste lógico, e o local onde ele vai fazer a média. No nosso caso aqui, nós iremos trabalhar, por exemplo, no início, média-se, média-se. O intervalo, nós vamos saber, eu quero saber a média quando o mês é igual a janeiro. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar o mês, né? Já bloqueio, apertando F4. Qual que é o critério? Vou digitar lá dentro da célula, janeiro, né? Tá igualzinho lá. E o intervalo da média, onde que ele está fazendo a média? Está fazendo a média do lado de cá, né? De novo, fecho parênteses. Então, 239, 285, né? Isso aqui é um valor monetário, eu posso formatar ele como moeda, né? Então ele vai aparecer lá agora como valor monetário, ok? Só que isso não me diz muita coisa, porque eu preciso saber, por exemplo, ó, quando que os pagamentos que vieram no mês de janeiro, né, dos livros, né, e que foram pagos, né, porque às vezes eu tenho um valor ali que não está pago, está aberto, né, ele gerou a competência, mas não entrou no caixa. Então eu tenho que fazer essa verificação. Então a função média-cis já não me ajuda mais. Para isso eu uso a função média-cis, né? Então eu vou usar aqui a função média-cis. Observe que agora, dá uma olhada na colinha, a função mudou. Eu tenho que passar primeiro o intervalo de média. Onde que vai ser feita a média? Depois eu passo intervalo de critério, critério. Intervalo de critério, critério. Intervalo de critério, critério. Então, vamos lá. Onde que eu vou fazer a média? Eu vou fazer a média onde eu tenho valor monetário aqui, né? Ok. Ponto e vírgula, esse é o primeiro parâmetro. Qual que é o primeiro critério? Onde mês, né, é igual a janeiro, por exemplo, ou fevereiro e tal. Então o que eu vou fazer? Eu posso passar como parâmetro para esse teste lógico uma célula. Então, eu vou passar a célula referente a mês, né? Observe o seguinte: se eu for andar para a direita, né, quando eu andar com a minha célula para a direita, ele vai levar referência e vai pular janeiro, fevereiro e março. Porém, quando eu andar para baixo, ele vai mudar, ele vai passar a referência assim na própria célula. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou bloquear uma, para bloquear tudo, bloqueei duas. Quando eu bloqueio duas, o que acontece? Ele está livre para andar na linha, na coluna, mas ele está com a linha bloqueada. Então, ok, resolvi o meu problema.
Segundo passo, eu tenho mais um critério. Qual que é o segundo critério? Plano de contas, se é livro ou se é apostila. Então vou vir aqui, vou clicar na primeira, Ctrl Shift, setinha para baixo, F4, né? Então eu já tenho o segundo ali que é o plano de conta. Né? Agora qual que é o critério? O critério aqui é livro. Só que o livro é diferente. Né? Por que o livro é diferente? Se eu andar na linha, se eu arrastar na linha aqui, ó, para a coluna X, Y, Z, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai levar referência junto. Então ele pode andar na linha, ele pode movimentar nas linhas, porém ele não pode movimentar na coluna. Então eu vou lá, F4 uma, bloqueou tudo, F4 duas, bloqueou a linha e deixou a coluna andando. Esse aqui ele tem que andar na linha, então, mais uma vez. Então ele bloqueou a coluna e liberou a linha. Ponto e vírgula. E agora, o terceiro parâmetro. Qual que é o terceiro parâmetro? Status. Né? Então vou lá, status, Ctrl Shift, setinha para baixo, já bloqueio o intervalo e ponto e vírgula. Onde é que eu confiro o meu status? Aqui. Diferente das outras, o status é imutável. Né? Ele vai ficar sempre nessa célula aqui. Então, eu pressiono F4, bloqueio todo o intervalo. Ok, todos os parâmetros da função foram preenchidos, todas as condições foram satisfeitas, então está tudo ok aqui. Então, eu fecho parênteses, cruzo os dedos e dou Enter. Opa, beleza. Como que eu faço para conferir? Eu faço um filtro. Vou lá, janeiro. Ó, vou filtrar aqui, vou pegar o mês de, tudo que está relacionado com o mês de janeiro. Vou pegar planos de contas, vou pegar só o que é livro. Vou pegar tudo que é pago e o valor tem que bater. Ó, como que eu faço agora? Seleciono todo mundo e venho até aqui embaixo. Ó, a contagem numérica 6 unidades, média R$ 175. Ok? Bateu. Então está funcionando a minha função. Como que eu desfaço isso? Clico na área que está filtrada, vou na guia dados e mando limpar. E ele volta com os filtros todos normais. Se eu arrastar para o lado, ele vai levar as referências, mesmo que eu bloqueie. Opa, esse aqui teve divisão por zero. Por quê? Não tem nenhum mês de janeiro. Então como que eu faço para evitar que esse erro não apareça? Eu posso usar a função se erro. Então eu vou posicionar o meu cursor aqui, ó, entro na célula, no modo de edição, apertei F2, posiciono o meu cursor em frente ao média cis e digito assim, ó, se erro, abro parênteses, vou no final da função, ponto e vírgula, vou deixar em branco. Ou então melhor, vou colocar zero para falar que não tem valor, não teve média. Por que isso? Olha só. A função se erro, ela tem dois parâmetros, o teste lógico e a condição quando ela for verdadeira. Né? Então significa que se tudo isso que está aqui dentro, se o média cis resultar em erro, ele vai colocar zero, senão ele vai executar o média cis. Então eu dou Enter agora. Ok? E agora eu posso arrastar para o lado. Opa, no lugar que tinha erro, ficou um tracinho, porque a formatação monetária quando o valor é igual a zero. Eu posso alterar essa formatação? Posso, não tem problema, mas não se interessa nesse momento. Arrastei para baixo todos os valores. Se eu for clicar aqui, ó, eu vou ver as referências. Ó. Tá pegando fevereiro, pago e apostila. Março, pago e apostila. Janeiro, eu vou pegar o de cima, janeiro, pago e livro. Fevereiro, pago e livro. Março, pago e livro. Preciso fazer a mesma coisa por um pago. Como que eu faço? Copio a primeira, vem aqui para baixo, colo. Só que na hora que eu fizer isso, como as referências elas estão bloqueadas, né, eu trago também as referências da célula de cima. Eu só clico aqui em cima, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto, trago ela para cá, dou Enter. Lembra que a gente bloqueou? Então, eu só arrasto para o lado e arrasto para baixo. E agora tá ok. Ó, janeiro, não pago, apostila. Fevereiro, não pago e apostila. Né? Março, não pago e livro. Tá ok. Resolvido o problema.